Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode fazer ampliações de áreas molhadas com maestria no ArchiCAD. E ó, se você ainda não me conhece, eu me chamo Matheus Leone, sou sócio e instrutor da Curva, que é uma escola de tecnologia e arquitetura, e eu busco trazer mais produtividade e destaque profissional para arquitetos e estudantes. Gente, vamos lá. Tem várias formas de fazer ampliações de áreas molhadas no ArchiCAD. Algumas técnicas diferentes, cada um com as suas vantagens e desvantagens. Eu vou te apresentar aqui de longe a melhor delas que a gente tem hoje em dia, que vai te dar mais controle e clareza do seu desenho e vai ser bem fácil de usar e qualquer alteração no seu projeto vai se refletir naquela sua área molhada. Então, bora pro vídeo entender como a gente pode fazer isso. Eu tô aqui já com um projeto aberto e eu quero mostrar como que a gente pode fazer uma ampliação, por exemplo, desses banheiros daqui. Fazer uma ampliação de área molhada no ArchiCAD pode ser uma coisa um pouco contraintuitiva no primeiro momento, porque a gente não tem uma ferramenta dedicada para isso, mas tem formas de resolver isso para chegar no melhor dos mundos. Tem várias técnicas diferentes que vocês podem ver pela internet, só que cada uma delas tem os seus prós e contras e podem não ficar ideais para a maior parte das situações. Quero apresentar para vocês aqui o que eu considero a melhor técnica para fazer esse tipo de ampliação no ArchiCAD, que é o seguinte: o que eu preciso aqui no melhor cenário possível de uma ampliação de área molhada? Eu preciso destacar, por exemplo, aqui no caso desse banheiro, uma região do meu projeto, para que todo o entorno aqui fique em branco, né? Eu não tenha nada aqui do projeto em volta para eu poder botar minha cota, meus rótulos, toda a documentação que eu precisar. Mas ao mesmo tempo que eu tenho isso separado do meu modelo, eu preciso manter uma conexão com o meu modelo. Se o meu projeto mudar, se essa porta mudar de lugar, se eu botar um novo mobiliário, eu mudar o nome de alguma coisa, eu preciso que esse meu desenho de detalhamento de planta também mude, que ele mantenha a conexão, assim como todos os meus outros desenhos no ArchiCAD estão conectados. E para eu conseguir fazer isso, a gente vai usar uma técnica que a gente aqui na Curva chama de máscara. A gente vai criar uma máscara. O que é máscara? Eu não estou falando de uma máscara de Halloween, mas uma máscara que vai destacar o elemento. Muito parecido com o que um grafiteiro usa como um stencil para pintar uma parede. A gente vai criar uma coisa que vai separar o nosso modelo do desenho que eu quero retratar. Então, para isso, a gente vai usar a ferramenta de trama do ArchiCAD. Eu vou pegar aqui a ferramenta de trama e eu vou criar uma trama que seja uma trama sólida e que tenha a caneta de primeiro plano como uma caneta branca. Agora que eu fiz isso daqui, eu posso criar uma trama em volta desse meu ambiente e eu já fiz aqui essa trama, eu consigo selecioná-la. Por padrão, as tramas do ArchiCAD são jogadas para trás, então se eu apertar aqui o Tab algumas vezes eu consigo selecioná-la. E se eu clicar com o botão direito, vir em ordem de visualização e passar esse elemento para frente, eu consigo ver que ele passa a tapar a maior parte das coisas em volta. Tem alguns elementos, como algumas dessas paredes, que ele, por um motivo, não está tampando. Isso acontece pela ordem de visualização do ArchiCAD, pela forma como isso funciona, e alguns elementos podem acabar conflitando aqui. Isso é relativamente comum, mas não é nenhum tipo de bug nem nada. Isso faz parte da forma como o programa foi pensado para funcionar. Para resolver esse tipo de coisa, é simplesmente uma questão de pegar esses elementos que estão aparecendo e passá-los um nível para trás. Então eu já tenho aqui esse meu elemento o mais para cima de tudo e tudo que tivesse ainda acima dele que eu não quisesse mostrar, eu jogo um para trás e eu resolvi o problema. Agora aqui, isso não é bem uma máscara, isso está simplesmente tampando um trecho do meu desenho, da minha planta. O que eu preciso fazer é recortar aqui um buraco para que eu consiga ver através dessa minha máscara. E para isso, se eu clicar numa aresta e acessar a opção de subtrair um polígono da paleta flutuante, eu posso desenhar um recorte que eu vou ver aqui. Inclusive, um macete interessante para eu conseguir visualizar através dessa trama para resolver e fazer esse desenho com precisão é temporariamente trocá-la para uma trama de porcentagem com uma caneta de fundo 0 transparente. Agora eu consigo ver através da nossa trama e agora sim, eu vou desenhar aqui um polígono recortando exatamente o trecho do banheiro que eu quero mostrar. Fiz isso daqui, vou voltar com essa trama para ser uma trama sólida. E olha só que legal, agora eu estou recortando exatamente um trecho do banheiro do meu projeto. E aqui eu posso fazer tudo o que eu preciso em relação a cota, a rótulos, a todo o meu processo de documentação. Eu vou inseri-los aqui. Normalmente, quando eu insiro um elemento aqui, ele por padrão vai vir atrás da minha trama, mas não tem problema. Assim que eu
crio ele, eu passo ele para frente e ele volta a aparecer. E aqui eu tenho todos os meus elementos que eu consigo livremente documentar sem me preocupar com o que está acontecendo aqui em volta. E a partir do momento que eu tenho isso daqui, agora é só uma questão de pegar esse desenho que eu acabei de criar. E se eu abrir aqui uma prancha, por exemplo, eu posso jogar essa planta aqui e simplesmente recortar essa viewport direto na minha prancha para que ela esconda esse entorno maior do projeto. Ele vai mostrar somente a minha máscara, a documentação que eu criei e o que eu preciso para cá. Agora, isso daqui, pessoal, gera um problema que talvez alguns de vocês estejam pensando. Beleza, Matheus, mas eu tenho um outro banheiro que está aqui e essa máscara que você criou está tapando ele, está impedindo que eu faça isso de novo com o banheiro de baixo. E isso é um problema que esse método causa, entre aspas, porque eu vou mostrar como vocês podem resolver, para ambientes que estão colados, que estão adjacentes. A solução para isso está nos vegetais do ArchiCAD. E o que a gente vai fazer vai ser alternar os nossos vegetais para cada situação. Então, aqui eu tenho esse meu elemento, justamente no vegetal de símbolos para as minhas ampliações. Dentro das configurações dos meus vegetais, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou buscar aqui por esses vegetais em específico. Eu tenho aqui os meus vegetais de símbolos ou de documentação das minhas plantas de ampliação. Eu vou duplicar isso daqui. Então, eu vou criar um novo, que vai ter o mesmo nome, mas eu vou chamar de símbolos 2, ou documentação 2, enfim. Você vai pegar o mesmo vegetal que você está colocando essa trama, essa documentação, e você vai criar um novo. Então, eu tenho aqui os meus símbolos 2, e o primeiro eu vou chamar de símbolos 1. E agora eu vou criar, além desse vegetal extra, uma combinação de vegetais extra. Então, eu tenho aqui uma combinação para ampliações plantas, que eu vou chamar de 1, em que nela eu tenho o vegetal 1 ligado e o vegetal 2 desligado. Eu vou criar uma nova combinação que eu tenho o contrário, que eu tenho o símbolo 1 desligado e o símbolo 2 ligado. Eu vou atualizar essa combinação e eu vou dar um OK. Isso me permite fazer o seguinte: quando eu entro na minha combinação de vegetais de ampliações plantas 1, eu tenho essa máscara que eu criei. Quando eu venho no combinação de plantas 2, eu não terei mais isso daqui. Opa, acho que eu não atualizei esse vegetal certo. Deixa eu voltar aqui para escondê-lo. Cadê? Aqui, ó. Meu símbolos 1 tem que estar desligado. E o símbolo 2 ligado. E aqui é o contrário. Maravilha. Então, quando eu venho na combinação 2, tudo isso some. Eu posso até pegar essas cotas e colocar no mesmo vegetal que está escondido aqui, que é justamente o vegetal 1, e agora repetir o processo para o banheiro de baixo. Então, pegar de novo a ferramenta de trama, desenhar aqui uma nova máscara, agora no vegetal 2, que é o vegetal que está ligado nessa situação. Já posso pegar e recortar aqui a região que eu quero, que no caso é esse banheiro aqui de baixo, que tem esse desenho. Então, vamos fazer aqui esse recorte. Pronto, e vou passar isso daqui para frente. Fiz isso daqui, vamos pegar aqui essas coisas que estão aparecendo e não deveriam aparecer, vamos passá-las um para trás para esconder com tudo isso daqui que possa estar aparecendo. Maravilha. E agora eu consegui ter isso separado. Vamos jogar isso aqui um para trás também. Então, olha só, eu tenho uma combinação em que eu tenho o banheiro 2 pronto para ser detalhado e eu tenho uma outra situação onde eu tenho um outro banheiro pronto para ser detalhado. Depois que eu fiz isso, é só uma questão de criar as vistas de acordo com os atributos corretos e tudo mais. Se você ainda está um pouco perdido em como funciona o mapa de vistas, como ter controle sobre essa representação que acontece em cada desenho, eu fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar o card aqui caso você queira aprender mais. E ó, se eu te ajudei com isso, se você gostou desse conteúdo, eu quero te convidar a conhecer o Dominando o ArchiCAD. O Dominando o ArchiCAD é o programa completo em ArchiCAD da Curva, que vai do 0 até o nível avançado, onde eu revelo todo o ouro e todos os segredos, como esse que eu acabei de mostrar aqui agora para você. É apenas a pontinha do iceberg no que você vai encontrar lá dentro. Principalmente se você trabalha com executivo e com interiores no ArchiCAD. Se você quer garantir uma vaga, é só você entrar na lista de espera que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Te vejo lá.